horário de Brasília, muito bom dia para você que está com a gente neste dia 8 de março de 2025. Estamos ao vivo com o Agora CNN. Um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres desse mundão aí, desse Brasil. A gente sabe que a cada dia a gente consegue avançar um pouco mais em direção a um mundo mais igualitário, um mundo com mais equidade, com mais justiça. A gente vai continuar lutando ainda por muitos e muitos anos, para não dizer para sempre ainda. Vamos continuar por aqui, gente, para atualizar as principais notícias, então, do Brasil, do mundo. E já começo, inclusive, te contando, gente, as informações do caso que apura a suposta tentativa de golpe depois das eleições de 2022. Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou à Procuradoria-Geral da República as defesas dos acusados de golpe. E agora o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tem 5 dias para se manifestar. Aos pouquinhos a gente vai acompanhando, então, o desenrolar desse caso com a Luísa Martins, que traz essa apuração fresquinha pra gente de manhã num sábado. É como se fosse um pãozinho quentinho já nesse sábado, hein, Luísa? Bom dia. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que estão conosco neste sábado. Pois é, né? Começamos bem aí, já acordando com notícia quente aí para trazer para vocês agora na primeira hora da manhã. Muriel, é isso, né? Já havia essa expectativa, na verdade. Ontem, as defesas dos principais denunciados pela Procuradoria-Geral da República enviaram, né, as suas manifestações ao Supremo Tribunal Federal, manifestações que são contestações à denúncia que foi apresentada. Cada defesa apresentou ali a sua estratégia e a gente já havia antecipado aqui na CNN que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa investigação, ele esperaria chegar em todas essas defesas para enviar em um bloco único para a Procuradoria-Geral da República também se manifestar. A PGR agora vai ter que contestar as contestações. Basicamente é isso. É confuso mesmo, mas são os procedimentos, né, técnicos, digamos assim. O rito da denúncia obedece mesmo a esses prazos. Agora o Paulo Gonet vai ter 5 dias para se manifestar. O prazo vai começar a contar a partir da segunda-feira, que é quando ele vai ser notificado. Fim de semana não conta, então ele vai ter até a próxima sexta para devolver, né, a sua manifestação ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, Muriel, é o grande ponto, porque é o momento, quando a PGR se manifestar, é o momento em que o caso fica liberado para julgamento, né? Moraes precisa ali liberar o processo, mas tão logo chegue a manifestação da PGR, isso deve acontecer e aí o caso realmente fica pronto para ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Há uma expectativa, uma projeção ali das fontes do Supremo de que isso ainda possa ocorrer no mês de março, né? Devido a essa agilidade que Moraes deu. A gente viu defesas chegando, as petições das defesas chegando ontem ao Supremo mais de 10 horas da noite, então logo na primeira hora do sábado o ministro já despachou, né, essas defesas, essas manifestações para a PGR, então o ritmo que a gente tem observado é um ritmo bastante ágil, então há uma perspectiva de que tão logo esse caso esteja pronto para ir a julgamento, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, quem cabe administrar ali a pauta do colegiado, então marque, né, uma data para esse julgamento. A gente pode falar um pouco mais adiante sobre as estratégias que cada defesa utilizou. Todas elas contestam, né, a participação dos seus clientes, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa tentativa de golpe, mas agora vai caber, então, a PGR também se manifestar a esse respeito. Eu aproveito para te perguntar justamente isso. Como é que estão as estratégias de defesa de cada um, então, das pessoas que estão sendo investigadas, que vão começar, então, a acompanhar de perto esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que isso implica também o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E aproveito para te perguntar se existe uma previsão de quanto tempo esse julgamento deve durar no Supremo Tribunal Federal depois que ele começar. Vamos por partes. As defesas, cada uma foi numa linha, né, diferente, mas claro que todas têm em comum a tentativa de afastar os acusados dessa trama golpista que foi apontada aí tanto pela Polícia Federal e depois pela Procuradoria-Geral da República. No caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é, digamos, a figura mais proeminente aí entre a lista de acusados, houve uma estratégia da defesa até bastante semelhante à adotada
por Cristiano Zanin na época que ele era advogado de Lula na Lava Jato. Não só por contestar a validade, a legitimidade da delação premiada de Mauro Cid, na época da Lava Jato também, muitas das acusações eram baseadas em delações premiadas, mas por outros pontos, né? Houve ali um pedido para que Moraes não participe do julgamento, para que seja aplicada ali a figura do juiz de garantias, né? Porque a defesa de Bolsonaro entende que Moraes já participou como juiz instrutor do processo, já interrogou Mauro Cid, inclusive, então por isso ele não poderia participar do julgamento final. Houve uma crítica, por exemplo, à questão do fishing expedition, né? Que é um termo jurídico que é quando as defesas alegam que os investigadores escolhem alguém como alvo e só depois vão atrás de uma busca especulativa por provas. Algo que também foi muito utilizado pela defesa de Lula na época da Lava Jato. E outros pontos, né? A defesa fala, por exemplo, que foram anexadas à denúncia mais de 80 mil páginas de forma desorganizada, sem metodológica, e que isso prejudica o exercício da ampla defesa, porque fica praticamente impossível, na visão dos advogados, contestar cada ponto dessas 80 mil páginas. Enfim, teve vários outros pontos aí que a defesa de Bolsonaro se assemelha à de Lula na Lava Jato, inclusive citando precedentes do Supremo Tribunal Federal que trataram expressamente sobre essa questão de Lula na Lava Jato, né? Então tem aí algumas semelhanças. Em relação ao tempo, né, de julgamento, esse é um primeiro momento, Muriel, que é o julgamento apenas da denúncia. Então ainda não é um julgamento que vai decidir se Bolsonaro e os demais acusados são culpados, né, vão ser condenados ou absolvidos nesse processo. Esse é um momento em que a turma vai analisar se a denúncia contém ali, obedece, né, aos critérios técnicos que precisa obedecer e se tem ali indicativos mínimos de autoria e materialidade dos crimes que são apontados, como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, para prosseguir a investigação em uma ação penal. Vai determinar, na verdade, se os acusados devem, então, virar formalmente réus em um processo. E aí, como eu falei, as investigações vão ser aprofundadas, com coleta de novas provas, oitiva de testemunhas. Então, o julgamento de mérito mesmo, de condenação ou absolvição, é previsto apenas para o final deste ano. Então, ainda tem um longo caminho pela frente.